Olá! No fim do ano passado, o governo Temer enviou ao Congresso sua proposta de reforma da legislação do trabalho. Aprovado na Câmara, o projeto está em análise aqui no Senado. 2 sessões especiais para debater o tema foram realizadas. O assunto é polêmico e divide as opiniões. Reforçando o debate, o Agenda Econômica já ouviu um especialista em direito trabalhista contrário à reforma, como está proposta pelo governo. E agora houve o lado favorável. A segurança empresarial na reforma trabalhista é o tema deste Agenda Econômica, que recebe a advogada especialista em direito econômico e trabalhista, Celita Oliveira Souza. Celita, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, antes da gente começar, vamos mostrar para o nosso telespectador um pequeno VT que nós preparamos com alguns pontos que estão sendo considerados fundamentais no debate da reforma. Vamos ver. O projeto do governo muda radicalmente a legislação trabalhista brasileira. A jornada de trabalho poderá ser de até 12 horas por dia, a semana com até 55 horas trabalhadas. E o ponto eletrônico deixa de ser obrigatório. As horas extras poderão ser integralmente transformadas em banco de horas. O contrato de trabalho poderá prever a jornada intermitente, quando o trabalhador só recebe a hora que efetivamente trabalhar, mesmo sendo uma no começo do dia e outra no fim. As férias podem ser parceladas em até 3 períodos. A contribuição sindical passa a ser optativa, apenas para os filiados ao sindicato. Grávidas e lactantes poderão trabalhar em lugares insalubres. O projeto prevê ainda que a negociação entre patrões e empregados vale mais do que as regras definidas na própria lei. Celita, esses são alguns dos pontos mais chamativos, digamos assim, que têm sido mais tocados tanto por parte de trabalhadores que estão criticando, quanto por parte de patrões que acreditam que esses pontos vão fazer com que se aumente a geração de empregos no país, a partir dessa reforma trabalhista. Você defende a reforma como ela está. Qual é, para você, o que ela tem de melhor, que ela traz de melhor para a economia brasileira? Bom, primeiro 2 retificações do que foi apresentado ali, que não é que a jornada de trabalho poderá ser até de 12 horas. Ela só poderá ser de 12 horas numa única situação. Quando o empregado trabalhar 12 horas, ele terá direito de descansar durante 36 horas seguidas. Então, não há nenhum prejuízo para o trabalhador com a jornada ser superior às 8 horas normais, porque o descanso que ele terá será muito maior, de 36 horas. E isso nas atividades que exigem a continuidade da prestação do serviço. Essa seria uma retificação que eu faria nos títulos colocados ali. E a outra com relação à contribuição sindical, que não é que ela será só de associados, a contribuição sindical será facultativa para associados ou não, que seria os membros do sindicato ou a categoria. Ela passaria a ser facultativa. Mas, do jeito que você está falando, a questão das 12 horas, ela já foi colocada, inclusive, pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Está previsto que você pode ter uma jornada estendida de 12 horas, não só para 36 horas. Ele não deixa, a legislação não deixa isso claro, a proposta não deixa isso claro. Tanto que ela fala em até 220 horas mensais de trabalho efetivo, que dá 55 horas por semana. Mas aí não dá 12 horas por dia. Não há essa previsão de 12 horas de trabalho por dia, não há. 220 horas por mês, se você divide por 5 dias... mas ela não dá as 12 horas, ela dá aí 8 horas. A reforma é clara, só na hipótese de 12 por 36. Fora essa hipótese, não existe essa previsão do empregado trabalhar 12 horas. Não, a proposta fala em 12 horas, desde que seja acordado entre o patrão e o trabalhador, que ele pode estender de 8 até 12 horas. Mas desde que tenha a folga das 36 horas seguidas, que, aliás, é um sistema que existe no país há mais de 30 anos para determinadas atividades. Isso já é regulamentado? Isso é regulamentado através das convenções coletivas de trabalho.
e hoje em súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que é possível a jornada ir até 12 horas, desde que tenha 36 horas de folga seguidas, né? E isso é muito aplicado para vigilantes, para o pessoal de hospitais, que são atividades que, pelas suas características, precisam ser ininterruptas. E tanto que, no caso dos vigilantes, houve uma movimentação das entidades nacionais para mudar essa jornada no ano passado, passando para 8 horas diárias, como a maioria dos trabalhadores, e os vigilantes chegaram a fazer movimentação nacional para impedir essa mudança, que eles têm todo o interesse de continuar a jornada de 12 por 36. E o projeto que foi aprovado na Câmara, ele apenas vem dar um amparo para essa pretensão dos trabalhadores. Você fala na questão da segurança empresarial, no caso dessas mudanças da legislação. Então, esses pontos são que para você trazem mais segurança? Ela seria mais uma segurança empresarial, embora hoje já seja pacífico, né, em súmula do Tribunal Superior do Trabalho, essa jornada, e as convenções coletivas no Brasil todo, no caso de vigilantes, elas já estabelecem isso aí. E o projeto da reforma trabalhista trouxe, então, para o seu contexto, essa previsão. É que a lei, o que se aprende sobre lei, ela é sempre o retrato da realidade. Uma lei nunca é criada isoladamente, ela só vem porque já existe a realidade. E esse projeto, se você pegar as várias partes dele, você vai ver que são situações que já existem na prática, no mercado, nas relações de trabalho, e o projeto está apenas passando para o texto da lei o que já existe. Um ponto que está sendo muito criticado é essa questão da jornada intermitente. Até em um dos debates que aconteceram no plenário do Senado, um representante sindical falou de um caso que aconteceu numa grande rede de fast food, quando entrou no Brasil, que tinha jornada intermitente, que o funcionário ficava lá numa salinha esperando, trabalhava 1 hora, quando não tinha movimento ele ia para uma salinha de descanso e dali a algumas horas ele trabalhava de novo, mais 1 hora ou mais meia hora, mas no fim do mês ele só computava essas poucas horas trabalhadas em termos de salário, que isso foi derrubado na Justiça do Trabalho. Como é que está essa regulamentação agora? Agora ela passa a ser, com a proposta, ela passa a ser legal. Pode-se fazer isso? É que esse projeto, ele tem sido objeto de muitos desvios de visão das pessoas, de interpretação do que está nele. No projeto não tem isso aí. Não há essa previsão da pessoa trabalhar 1 hora, ficar esperando para depois ser chamada de 2 horas. Não é isso que o projeto prevê. O que ele prevê, o trabalho intermitente, é o trabalho que a pessoa trabalha um dia ou 2 em eventos, em feiras, em épocas de pico de trabalho, mas essa pessoa passa a ter contrato de trabalho, que hoje não tem. Esse é mais um aspecto em que o projeto de lei que foi aprovado na Câmara trouxe para o texto da lei a realidade existente. Como é que seria esse contrato? Ele é um contrato que ele é por escrito, tem 3 artigos da lei com vários parágrafos regulamentando. Hoje, inclusive, eu ouvi na audiência na audiência pública no Senado, referência, e eu vi outras vezes também, completamente equivocada isso aí, que não existe uma regulamentação, que o empregado vai ficar à disposição, não existe isso. O que o projeto está prevendo é o seguinte: existe um contrato de trabalho, que ele tem que ser por escrito, nele é assegurado, somado o período que o trabalhador esteve trabalhando à disposição da empresa, é somado para efeito de férias, de recolhimento de FGTS. Então, como é que seria esse contrato? Ele fica assim, esse contrato é assim, hoje funciona assim. Por exemplo, na rede hoteleira ocorre muito isso. Num período de pico, tem um evento, né, um congresso ou um seminário naquele hotel. Então, ele precisa de mais garçons naquele período, 2, 3 dias ele precisa mais.
Aí esse contrato vale para esses 2, 3 dias. Hoje e a isso lei, é o contrato por diária, é o trabalho por diária, né? Não é por dia. Hoje já é assim, ele trabalha o dia que é preciso. Então não é um contrato de trabalho, é o que se chama de trabalho freelancer. Ele né? fica como, hoje seria assim como um trabalho autônomo, né? Porque ele trabalha e recebe por aquele período que ele trabalhou. Agora, o que o projeto está trazendo? Uma proteção para essa gama de trabalhadores que atua desse jeito. Mas então vamos tentar clarear aqui um pouquinho, Celida. Você está falando que ele vai ter um contrato com o empregador. Hoje, esse trabalhador, ele é o que a gente chama de trabalhador por diária, de freelancer, em algumas categorias. Hoje ele Você não está falando tem. que ele vai ter um contrato. Vai. Como é que vai, e que vai recolher INSS, vai ficar coberto por férias? Quem vai pagar essas férias? Quem vai pagar esse INSS? A empresa como fica contratante. isso? A empresa contratante vai contratar esse empregado. O período que ele trabalhar, os períodos que ele trabalhar, se ele for chamado 2 vezes por mês, 1 vez, ele vai ser somado para ele receber o salário no final do mês e para contagem de férias, para recolhimento de FGTS e recolhimento de INSS. Ou seja, o projeto está tirando essa gama enorme de trabalhores da informalidade. Para a gente entender bem, ele não vai ter um contrato de trabalho com o hotel XYZ. Ele vai ter o contrato. Trabalhar, ele está contratado por aquele hotel. Ele pode ter, o contrato pode ser com o hotel, com o restaurante, com empresas de evento. As empresas de evento precisam muito desse tipo de mão de obra, como o nome já diz, eventualmente. Então, ele vai ter aquele contrato. A terceirização. Não é terceirização, é um contrato direto, inclusive subordinado. Quando a empresa precisar, ela vai entrar em contato, o projeto de lei exige que ela mande um comunicado para ver se a pessoa quer trabalhar naquele dia. Se a pessoa quiser, ela é chamada e trabalha naquele dia, e aqueles dias ele vai ser somado aos demais que ela trabalhar durante o ano para ter os seus direitos. Entendi. Bom, uma coisa que seria importante a gente saber, essa pessoa pode ter contrato com mais de uma empresa? E o mais importante é isso, é que o projeto de lei, o texto prevê que ele pode ter contratos semelhantes com outras organizações empresariais. Então, há, por exemplo, os garçons, por exemplo, às vezes eles prestam serviço para vários restaurantes em período de pico. E ele vai ter um contrato de trabalho com o restaurante A, com o restaurante B. E quando precisar do trabalho dele, ele vai comparecer se ele quiser. Se ele não quiser ou não puder, ele não precisa ir e não tem nenhuma punição, como muita gente tem achado que tem. Não existe punição para o empregado em trabalho intermitente que não comparecer. Ele só comparece se ele quiser. Bom, a gente vai explicar um pouquinho melhor isso então no próximo bloco. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já.